Vamos continuar então. Então a gente viu algumas questões que a gente faz, né? Se vocês depois puderem comentar comigo ao vivo, né? Algumas questões que vocês acham, então já vamos levantando as dúvidas. Ah, será que isso que eu faço é autossabotagem? Será que não é? Vão colocando, vocês podem até colocar a pergunta antes, se não quiser falar ainda, se expor, né? Porque na medida que vai acontecendo, a ideia é que vocês aprendam a se expor, tá certo? E tudo é aprendizagem, mas um pouquinho mais para frente eu vou contar para vocês sobre o ciclo de aprendizagem, para vocês entenderem que a gente precisa passar. Existem 4 níveis de aprendizagem nesse ciclo, tá? Mas não é o momento agora, o momento agora a importância é lidar mesmo com a autossabotagem para que consiga até chegar nas outras partes de aprendizagem, né? Então, o que acontece na ansiedade social especificamente? O que a gente pode considerar que é autossabotagem? Vocês vão colocando outras. Ah, Magna, isso aqui é? Eu vou responder ao vivo, mas pode mandar se vocês tiverem perguntas, tá bom? Então, situações específicas, né? Que é autossabotagem. Não fazer algo que é a mesma coisa que é para todas as outras coisas. Então, vai ser basicamente não seria a palavra de novo. Genericamente, parecido com todas as autossabotagens, cada um dentro de um nicho, né? Porque se eu estou num trabalho e eu não faço algo, tem uma autossabotagem ali relacionada ao trabalho. Eu tenho muitos clientes que têm muitas dificuldades com o trabalho, acaba negligenciando, acaba ficando com taquicardia, acaba ficando com um monte de sensações e que vai procrastinando. Por quê? Porque está por trás o perfeccionismo. Sobre o perfeccionismo eu vou falar na sexta-feira, tá? Então, se não encarar uma situação que vai ajudar você, né? Você recebe convites, por exemplo. Eu não estou falando para aceitar e encarar a coisa como terapia de choque, porque a maioria aqui já sabe que eu sou contra a terapia de choque, né? A gente prepara o terreno primeiro, depois a gente vai para ação. Então não é para vocês agirem. Mas, por exemplo, só para considerar que isso é uma autossabotagem, porque eu poderia pensar como me preparar para fazer aquilo, mas eu simplesmente não faço. Recebe um convite, por exemplo, para ir numa festa, qualquer situação, ganha uma bolsa de estudos, não vai. Uma vez eu ganhei, gente, sério mesmo, eu ganhei, eu não fui. A minha autossabotagem, sabe qual era? Não foi só uma vez, não. Foram várias vezes. Uma vez eu ganhei um trabalho, né? Eu digo ganhei porque era um trabalho. Agora não é tanto assim, mas na minha época, trabalho que pegavam modelos assim para alguma coisa era muito bem pago, muito bem pago. Então eu ia ganhar um dinheiro muito, muito alto, sabe para quê? Para servir de modelo alguma coisa que ia ter de concurso de cabelo, né? Eu sempre tive cabelo comprido, ia cortar o meu cabelo e eu queria cortar mesmo. Mas o que aconteceu? Eu não acordei porque eu fiquei com medo. Eu não sabia que eu tinha ficado com medo. Eu arranjei a justificativa, né? A justificativa qual foi? A justificativa foi: eu não gosto de cabelo curto, eu não sei o que eles vão fazer no meu cabelo. Cara, cabelo cresce, sabe? Não tem nada a ver, cabelo cresce. Então, eu não fui. Arranjei essa justificativa. Essa explicação que a gente vai ver daqui a pouco. Uma explicação para o que eu acreditava que na verdade é um mecanismo de defesa para me defender, porque no fundo eu não acredito ou eu não quero encarar que eu tenho medo, né? Não tem nada a ver com o cabelo, né? Então, quando você não encara uma situação, você não se dispõe a fazer alguma coisa
Isso é uma autossabotagem, né, no nível social. Por quê? Porque o meu problema era social. Eu fiquei com medo das pessoas, né? Mas eu não assumia isso, né? Isso era uma sombra para mim, né? Uma sombra, calma. Vocês vão, por isso que eu tô entregando aos poucos, para entendendo aos poucos, porque é muita coisa e só dá para a gente resolver as coisas primeiro entendendo, né? Primeiro conhecendo o que é, qual é o problema. Eu tenho que saber qual é o problema. É como você chamar alguém para arrumar, sei lá, um cano, um chuveiro, alguma coisa na sua casa. Qual é o problema? Ah, não tá ligando. Esse não é o problema, né? Eu tenho que ver o que é, tirar, ver é um fusível, entupiu, não sei o que, para eu sanar o problema, né? Para ser resolvido. Então, eu preciso entender qual é o problema, como é o problema. Então, um dos problemas é isso. Outra coisa que é comum, né, que acontece na ansiedade social, que a pessoa pode achar, olha isso, presta atenção e já começa a fazer as anotações. É autossabotagem. Ela acha que está sendo maltratada. E depois a gente vai ver, na semana que vem, quais são todos. Aí vocês já começam a identificar, vão juntando isso que eu estou falando da autossabotagem com o que a gente vai ver da identificação da próxima semana. Por quê? Porque vocês vão identificar aqueles problemas que tem a crença, que tem a sombra, que tem um monte de coisa por trás e que eu estou me sabotando. Então eu vou ter que tomar cuidado com o que eu decido fazer para não me auto-sabotar. Então, assim, eu acho que eu estou sendo maltratada. Então, eu desisto de muita coisa porque eu imagino, às vezes é verdade, mas muitas vezes é uma construção automática do pensamento que está viciado neurologicamente nesse tipo de situação. Então, de tanta vivência, né? Tudo que eu tô falando aqui não é para ninguém se sentir culpado e nem mal, muito pelo contrário, tomando consciência do problema. De onde é que tá o buraco? Onde é que eu tenho que consertar, tá? Então, não é para se sentir mal, porque assim, mal já estamos nos sentindo. Então, a gente precisa descobrir para ver o que eu faço para parar de me sentir mal, tá certo? Então, eu vou ficar, ai, pessoa fulana não vai gostar de mim. Ah, cara, acho que não, porque todo mundo isso, todo mundo aquilo. Então, o julgamento é uma autossabotagem, ansiedade social, né? É uma autossabotagem. Então, eu resolvi, por exemplo, vamos considerar aqui, resolvi participar disso e fazer e melhorar X e tal. Mas a Magna, sei lá, o que ela vai achar? Eu não vou achar nada. Não vou achar nada, né? Porque dá dois motivos porque tem muitos. Primeiro, porque eu já vivenciei muitas situações parecidas. Segundo, porque eu já cansei de trabalhar com pessoas assim. Então, eu trabalho com isso há muito tempo. Então, eu não vou achar nada, né? Então, quem tá achando é você. Você tá achando que eu tô achando? Eu não tô achando, né? Eu tô tentando, dando ferramentas para vocês se ajudarem. Então, o poder está nas suas mãos, não nas minhas. Então, até tem uma frase que está lá no diário: querer não é poder. Já ouviram essa frase? Querer é poder. Não. Querer não é poder. Botar força no seu querer, fazer o seu querer ser uma ação é poder. Né? Então, o seu querer em ação é poder. Então, coloque em ação. Para colocar em ação, só desmistificando a autossabotagem como um guerreiro. Como um guerreiro a gente vai ver na sexta-feira, que na sexta-feira eu vou ensinar para vocês as estratégias do guerreiro, tá certo? Então, uma coisa extremamente importante é isso, né? Na ansiedade social, de você ficar pensando
sobre o que os outros pensam, né? Então é sempre lembrar, tô desfocando do que é bom para mim, porque eu tô focando no que eu gosto ou não gosto do outro. Toda vez que eu desfocar, que o foco não for no que eu quero, for no que eu não quero, é autossabotagem. Ó, presta atenção aí, porque isso acontece bastante. O meu pensamento repetitivo, tá? Não é aqui que a gente vai trabalhar isso. Aqui eu só tô dando um alerta para vocês entenderem. Mas já começo a trabalhar. Meu pensamento repetitivo. Ai, eu não consigo. Consegue. É fácil? Não, é difícil. Vai precisar das estratégias do guerreiro, porque só um guerreiro para vencer a autossabotagem. Mas, toda vez que eu fico pensando, aceitando não é a palavra, mas dando poder para esse pensamento que é oposto do que eu quero para mim, eu estou me sabotando. Então, eu estou pensando, eu não vou conseguir. Estou me sabotando, mas é automático. É automático, tira da tomada. Desliga. Não sei, aprende. Devagar, não tem problema. Cada um no seu tempo. Mas aprenda. Então, você vai desligar isso e não vai permitir na sua mente pensamentos opostos ao que você quer. Então, o que você quer? Então, começa a trabalhar, vai demorar um tempinho, mas começa a trabalhar na inversão desse pensamento. Algumas pessoas aqui já sabem disso, já expliquei isso. Inverte esse pensamento e vai trabalhando. À medida que você vai se acostumando, daqui uns 3 meses mais ou menos fazendo constantemente, isso vai ficar mais fácil. Ah, você achou que era de um dia para o outro? Né? Você achou que era... É que nem as pessoas que engordam lá 15 quilos, 20 quilos. Ah, ela faz dieta uma semana e já quer ter emagrecido. Não vai, né? Então, quanto mais tempo a gente vivencia, vai ser um processo. Isso aqui tudo vai facilitar e vai agilizar se você fizer direitinho. Mas é um processo, então você vai trabalhando e essa dica é de ouro. Não desfoque de onde você está indo, né? Foque no que você está querendo. Então, desenvolva mais argumentos para que você consiga chegar onde você quer. É desafiador, né? A gente vai voltar a falar da autossabotagem. Depois da identificação, a gente volta a falar nesse tema. Mas eu achei melhor dar essa introdução agora para você saber lidar com a situação. Olha outra autossabotagem bizarra. Você, tanto na baixa autoestima como na fobia social, não se arrumar. Usar roupas fuleiras em casa, para você mesmo, velhas. Falar, não, quando eu tiver não sei o que, eu vou fazer. Não, faça agora para depois você ficar melhor. Então, eu primeiro mudo a minha atitude interna, para depois mudar a minha atitude externa. O que a gente está fazendo é isso. Eu mudo a minha atitude interna e a atitude externa é depois. As pessoas querem fazer ao contrário, por isso que não funciona, né? Por isso que elas acabam fazendo as coisas na força de vontade e não funciona, né? Mais especificamente, vou falar quando a gente falar de crenças. E você vai falar uma série de coisas. É qualquer coisa que você justifica. Ou seja, o que você justifica? Você aposta todas as suas fichas nessa justificativa. E aí a gente tem um processo que é assim. Tem as pessoas que são otimistas, elas sempre justificam de maneira otimista. E as pessoas que são pessimistas. A maioria de pessoas com ansiedade social e baixa autoestima tem uma forma de justificar, de explicar as coisas pessimista. Então vai sempre ver o lado ruim das coisas. Já viram aquela imagem que tem uma pessoa dentro do ônibus, uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro. Uma pessoa olhando só para a parede e a outra do outro lado, a paisagem bonita e tal. É assim, você assim, qual lado você escolhe, qual lado da vida você escolhe ficar? Do lado onde tem inúmeras possibilidades para você apreciar
a vida, ou do lado onde você só enxerga a parede e fala que não tem nada. Então, o que eu estou dizendo aqui, gente? Olha só, eu estou dizendo que você tem a escolha do que você quer perceber, porque existem os dois lados, né? Então você escolhe, você acaba. Quando você escolhe um lado, você não percebe o outro, você não vê o outro, né? Então, quando você explica essa autossabotagem, você explica de maneira negativa ou positiva? Com certeza negativa. Com certeza a sua justificativa é negativa. Ah, eu não fui porque as pessoas são horríveis. As pessoas, cara, não sabem lidar, as pessoas não fazem isso, fazem aquilo. Quando você começar a trabalhar de maneira mais realista, nem negativa, nem positiva, nem otimista, nem pessimista, mais realista, você vai encontrar as pessoas dos dois jeitos, né? Eu tenho certeza que no mundo existem muito mais pessoas boas, mas você vai encontrar pessoas ruins? Vai. O que eu estou pensando? Pensamento é energia, pensamento vibra, pensamento ressoa no meu corpo. São as situações que eu vou me encontrar. Por isso é muito importante essa mudança de pensamento que a gente vai trabalhar muito, mas muito mesmo. Então, perceba de que lado está a sua racionalização. Vai ter essa pergunta lá no diário. Tá bom? Aqui, o que vocês vão ter que mandar para mim é: querer não é poder. Poder é o querer em ação. Vocês vão ter que mandar para mim isso. Tá certo? Para quê, Magna? Isso? Para eu saber que você está fazendo o programa. Para eu fazer a minha lista de chamada para cada atividade que você tiver, né? Porque eu vou sim pegar no pé. Então, só vai ficar aqui quem realmente quer se comprometer com a mudança e quem realmente vai mudar. Se você não vai, você vai sair. Sabe por quê? Porque você vai se sabotar. Então, eu tô te dando essa introdução da sabotagem agora para você não se sabotar. Porque por trás dessa autossabotagem tem uma forma de se autoproteger. Então já não tem muito o que se sentir mal. Nossa, eu sou um lixo. Um lixo. Eu sou um lixo. Crença de identidade. Aguarde. Crença de identidade, quando você fala eu sou um lixo. Crença de identidade é terrível quando ela é negativa. Precisamos mudar a crença, mas não agora. Então, é uma forma de proteção. O que tem por trás disso? No fundo é o medo. Medo de quê? Medo de não dar conta, medo do que as pessoas vão dizer, medo de que eu não vou conseguir, medo de não ser capaz, medo de não ser amado. Todos esses medos criam autossabotagem. Certo? Faz até com que você comece a escutar vozes na sua cabeça. Você começa a escutar vozes na sua cabeça dizendo tudo que é negativo. Você se torna uma pessoa pessimista de tanto dar trela para essa voz. Você tem que controlar a sua mente. Você tem que aprender. Não força, tá, gente? Só faça o que eu passar de tarefa. Não fica forçando a fazer o que eu estou falando, porque nós vamos ter os passos para isso, tá? É para entender. Então, aqui, por enquanto, aceitação e autorrespeito. Esses pensamentos automáticos, você pode sim. Essa já é uma tarefinha. Comece a inverter. Depois a gente vai anotar, mas comece a inverter só para você dar conta. Nossa, tô cansada. Nossa, a Magna fala demais, é muito conteúdo. É claro. Eu sempre disse, eu não tenho Happy Pill, a pílula da felicidade, que você vai tomar numa tacada só, vai assistir um vídeo no YouTube e vai mudar. Isso aí sabe como é que chama? Aí já falando em pessimismo e otimismo ilusório. É aquela coisa que você acredita numa magia que não tem prova. É aquela pessoa que acredita sem base nenhuma nas coisas. Né? Não preciso, não tem explicação. Porque é. Então você acredita assim que uma coisa é mágica porque ela é. Não. Mas não existe magia? Existe.
Só que tudo é explicado, né? Você consegue achar explicação em tudo. Então, aqui, quando você acha que uma coisa vai acontecer assim, sem a sua responsabilidade, sem a sua ação no seu querer, é otimismo ilusório. E a gente quer ser otimista realista, considerando uma realidade se enchendo de embasamento para a mudança ser verdadeira. Tá certo?